Sabe, o inventário de riscos ocupacionais, ele é muito mais do que um simples documento. É como se fosse um mapa detalhado que guia toda a segurança dentro de um ambiente de trabalho. Vamos mergulhar juntos para entender como ele funciona e por que é tão, mas tão crucial? Então, a pergunta que não quer calar é: qual é o mapa que mostra todos os perigos existentes em um local de trabalho? É exatamente essa questão que o inventário de riscos se propõe a responder. Vamos ver como ele faz isso? Para a gente entender bem o inventário, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar a foto completa. Ele não existe sozinho, sabe? Ele faz parte de um sistema bem maior, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o famoso GRO, que se torna concreto através do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. E na prática, a NR1, a norma que rege tudo isso, traz uma filosofia de melhoria contínua. É o que a gente vê aqui nesse ciclo PDCA: planejar, fazer, checar e agir. A ideia é essa: criar um processo que nunca para, que está sempre rodando para identificar, avaliar e controlar os riscos. Não é algo que se faz uma vez e pronto, acabou. Ok, então para ficar bem claro, o GRO é a estratégia, é o processo contínuo, a gestão acontecendo no dia a dia. Já o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, é a parte formal, é o conjunto de documentos que bota tudo isso no papel e oficializa. Certo, se o PGR é a documentação, o que tem dentro dele, afinal? É agora que a gente chega no coração de todo esse sistema. Olha que legal esse fluxo. Ele deixa a lógica bem clara. O processo de gestão, que é o GRO, alimenta o PGR. E o PGR, por sua vez, se apoia em dois pilares fundamentais: o inventário de riscos, que é basicamente o diagnóstico, e o plano de ação, que, bom, é o tratamento. É isso aí. Pensa no inventário como se fosse um check-up de saúde completíssimo, sabe? Ele vai diagnosticar cada probleminha em potencial. E o plano de ação é a receita médica, o tratamento prescrito para garantir que o ambiente de trabalho fique saudável e seguro. Beleza. Agora que já entendemos o que é e por que é importante, vamos para a parte prática. Como é que se constrói um inventário de riscos? Como isso funciona no mundo real? Bom, tudo começa identificando os perigos. E o que é um perigo? É qualquer coisa que tenha o potencial de causar algum dano. Uma máquina sem proteção, um piso molhado, um fio desencapado, tudo isso é perigo. Mas um perigo só vira um risco, de fato, quando alguém está exposto a ele. O risco é a matemática da coisa. Ele mede a chance, a probabilidade de algo ruim acontecer. E também o quão grave seria o estrago se acontecesse. E aqui a gente vê a fórmula mágica por trás de tudo. Risco ocupacional não é uma coisa abstrata, subjetiva. É uma função de dois fatores bem concretos: a severidade do dano que pode acontecer, vezes a probabilidade daquilo de fato ocorrer. E o interessante é que a NR1 obriga a ter uma visão bem ampla. Não é só olhar para os perigos clássicos. A gente precisa incluir também os fatores ergonômicos e, olha que importante, os psicossociais. E, gente, isso aqui é uma virada de chave, sério. Perigos como uma carga de trabalho excessiva, a falta de suporte da liderança ou até mesmo o assédio moral, tudo isso que antes ficava meio no campo do não dito, agora tem que ser formalmente identificado, avaliado e gerenciado dentro do inventário, como o mesmo rigor de um risco físico. Ok, teoria entendida. Mas e na prática? Que cara tem um inventário de riscos? O que ele precisa ter, obrigatoriamente? No dia a dia, ele geralmente é uma tabela bem detalhada, ou uma planilha, que vai registrar cada perigo, de onde ele vem, quem está exposto e, claro, o nível de risco que foi calculado. O formato pode variar, pode ser num software, numa planilha, isso é flexível. Mas o conteúdo, esse é obrigatório. E aqui vem um ponto-chave. Isso não é um documento para ser feito uma vez e esquecido na gaveta. De jeito nenhum. Ele é um registro vivo. A lei exige que ele seja guardado com todo o histórico de atualizações por no mínimo 20 anos. Isso é essencial para a gente poder olhar para trás, acompanhar a evolução dos riscos e, claro, proteger a saúde das pessoas a longo prazo. E não tem essa de esconder informação, viu? A transparência é total. Os trabalhadores e seus representantes, como a CIPA e os sindicatos, têm o direito de acessar tudo isso a qualquer momento. Não, até agora a gente falou muito em identificar, avaliar, documentar, mas nada disso faria sentido se não levasse à ação. Então, como é que o inventário vira, de fato, uma melhoria na segurança?
A lógica é bem direta, na verdade. O nível de risco que foi calculado lá no inventário vai ditar a urgência da ação. Se um risco é muito alto, não tem conversa. O trabalho para. Agora, se é médio, dá para planejar, agendar uma solução. Essa matriz garante que os esforços e os recursos sejam focados onde o perigo é maior. Então, cada risco que foi priorizado vai gerar um plano de ação bem claro, respondendo aquelas perguntas básicas. O que vai ser feito, quem vai fazer, até quando e como a gente vai saber se funcionou. E é muito importante enxergar o inventário como motor de todo o sistema de segurança. Ele não é uma ilha. As informações que estão nele servem de base, de alicerce para vários outros programas, como o PCMSO da NR7, que é o programa que vai cuidar dos exames médicos e monitorar a saúde de todo mundo. O que nos deixa com uma reflexão final, né? O inventário de riscos. Ele é um documento vivo, que pulsa, que gera mudança real? Ou ele é só mais uma formalidade, um papel para cumprir a lei? Porque no fim do dia, a diferença entre essas duas coisas é a diferença entre um papel na gaveta e um ambiente de trabalho que é genuinamente mais seguro e mais saudável para todo mundo.